Bora! Bora, galera! Boa noite! Vamos entrando! Bora, Ju! O convidado já chegou, hein? Com a música especial pra ele. Bora! Bora! Boa noite, Ju! Boa noite, Juliene! Vander! Dani, acabou de entrar. Galera, quem for entrando aí, vai mandando aí o aviãozinho pra galera que tem pet. Hoje a gente vai falar sobre os pets mais comuns no pet shop. Shih Tzu, Lhasa, York, Spitz, Maltês. O Daniel Miranda vai passar tudo isso pra gente. A visão geral, algumas características. Muito bacana. Vai entrando aí, galera. Boa noite, Bárbara Jamaica Makeup. Boa noite, bem-vinda. Romalisa, bem-vinda. Marcos Bina, bem-vindo também, Marcos. Galera, vai mandando um aviãozinho aí. Wander, o mago dos pets. Laura. Carol, bem-vinda, Carol. Satisfação. Acabando a música aqui, a gente já vai chamar o Daniel Miranda, que é o nosso groomer Pet Premium, para ele passar todas as informações. Lorena, Lulu, Franklin, muito... Que honra ter o Frank aqui com a gente. Obrigado, Frank. Boa noite. Bem-vindo. Juan Dias. Mundo Encantado. Oi, Rose. Oh, que honra. Vamos entrando aí. Quem tiver pet, quiser saber das raças, essas raças mais comuns, a gente vai passar várias características aí com o Daniel Miranda, nosso groomer. Uns minutinhos só pra galera começar a entrar. Acabar de entrar e depois a gente dá seguimento. Kelly Pagani. Tairone, Bruninha, bem-vindos aí, obrigado. Boa noite. Vamos lá então, galera. Hoje aí, vou chamar aqui o convidado nosso, é o Daniel. Vou chamar aqui. E o pessoal que tiver pergunta, a gente vai ter no final, a gente vai ter uns 5 a 10 minutos para fazer perguntas. A gente irá ir tirando dúvida, tá? E hoje o nosso tema, na nossa quarta semana aí de lives, seria as raças mais comuns hoje dentro do pet shop. E muita gente que está querendo comprar esses filhotinhos ou já tem. O Daniel junto aí, a gente vai bater um papo para ir tirando as dúvidas, apresentando algumas características de cada raça. E vamos lá, vamos chamar nosso convidado, né? Cadê o Dan? Quem puder, ó, manda aviãozinho, quem tiver pet ou tiver interesse. Boa noite. Boa noite, Dan. Tudo bom? Tudo ótimo. Como é que você tá aí? Galera. Boa noite aí, nossos clientes, nossos colaboradores, a equipe Pet Premium que está toda em peso, a equipe que está por trás dos bastidores no dia a dia. Boa noite aos meus amigos que estão aí na live. Manda aviãozinho, gente, para a gente atingir mais pessoas, para a gente ter uma live bem produtiva, informativa e conseguir ser bem esclarecedora, né? Essa live de hoje. Com então vamos. certeza.
Todo Dan, mundo aqui. Dá um oi aí, todo falei, mundo. falei Ju. aí falei pra galera que você vai passar aí pra gente, né? No dia de hoje, que seria das raças, certo? E a Aham. gente vai bater aquele papo para a galera saber das características de cada dessas raças que são mais comuns no pet shop, né? Sim, Muita gente às vezes já tem em casa ou às vezes estão querendo comprar um filhotinho, ter esse filhotinho em casa, porque não é só ter um filhote ou gostar da raça, tem algumas características que eu acho que tem que ser condizer com quando você tem esse filhote e isso a gente vai passar tudo explicadinho para eles, né? Mas, sim. primeiramente, gostaria que você se apresentasse alguns minutinhos, como que quem você é, como que você veio para essa profissão, como um pouquinho que você veio parar aí na Pet Premium, que hoje é uma honra trabalhar do seu lado. Fala aí pra gente. Obrigada, obrigada. Primeiramente, eu me chamo Daniel Mendonça Miranda, trabalho aqui na Pet Prêmio tem um ano, só que minha história na área pet começou há 7 anos atrás, quando eu comecei aos 16 anos, atualmente estou com 23, moro em Vila Velha, minha clientela, a base, né, foi na Bahia, onde é meu estado de origem, onde eu comecei minha carreira, e logo depois de uns 3 anos, aproximadamente, 3 a 4 anos, eu fui morar no Sul, morei em Santa Catarina, onde eu me aprimorei em técnicas, em cursos, foi daí que comecei a me desenvolver, comecei a fazer vários cursos, comecei a me especializar em crime, em golden, fiz especialização em doses de raça de pelo liso, shih tzu, e depois retornei para a Bahia, onde eu comecei minha faculdade, só que comecei na Universidade Estadual, fazia administração, só que o que meu coração bate é pelos pelos, né? Então, assim, pelos patinhos aí dos peludinhos, e a gente não tem como, quando a gente ama uma coisa, a gente segue em frente, e surgiu a oportunidade de eu vir agregar aqui no Pet Prêmio, foi quando eu vim para o estado, conversei com a equipe, né, com o pessoal da RH, e aí a gente se uniu nessa, estamos aí nessa parceria já tem 1 ano e 2 meses. Da oi para todo mundo que está aí, beleza pura, todo mundo que está entrando, Barão, estou acompanhando um pouco aí, viu gente? Estou aqui vendo, e hoje eu vou falar um pouco para vocês das raças mais frequentes, são as 6 raças devido ao volume de atendimentos. Isso pode variar, a depender de épocas. Só que na nossa época, hoje, atualmente, são as 6 raças que mais frequentam, devido ao volume de atendimentos por dia, as raças aí que vêm se crescendo, né? Sendo as mais queridas dentro do pet. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso e eu já vou começar o conteúdo, né? Uhum. Eu vou... Dan, eu já vi que tem gente aqui que tá falando, fala sobre Golden, fala sobre algumas raças. Tipo assim, hoje é a nossa primeira live, não dá pra. É muita raça, é muito cachorro. Então, o que que acontece? Se a gente não conseguir tirar dúvidas sobre algumas raças, te dar pelo menos um norte sobre algumas raças, falar algumas coisas, a gente vai Aham, ter outras lives aí posteriormente que ainda vai abranger outras raças. Então, galera, pode ficar tranquilo que se não sair a dúvida, a gente não conseguir sanar a dúvida hoje, nas sim, próximas lives, ou se vocês quiserem também mandar no direct, a gente está aqui à disposição para atender e para responder qualquer dúvida, tá bom? sim. Vamos lá então, Hoje, Dan. hoje, nossa primeira live sobre raças é focado mais em cães de companhia de pequeno porte. Futuramente, quem sabe, sai uma live com raças de grande porte, que também tem tomado os centros de estética, né, tem tomado lugar no coração dos centros de estética. Vários donos, vários tutores têm gostado muito dessa raça, tem bastante procura. Quem sabe não seja tema de uma próxima live sobre raças. Ana, muito obrigada, tá? Muito obrigada a todo mundo pelo elogio aí que tá me dando. É por vocês que a gente sempre busca o melhor. Então vamos lá, né? Vou começar aqui com a raça Shih Tzu, vou falar um pouco sobre raça, sobre o Shih Tzu. O Shih Tzu é um cãozinho alegre. Ele é aquele cão que, com o companheiro, está dentro dos cães de companhia, né? O temperamento dele tem uma personalidade um pouco forte. Você precisa ter um pouco de voz ativa, falar não,
Eu vou falar um pouco sobre cada raça, características gerais, um pouco sobre a pelagem, um pouco sobre algumas curiosidades de cada raça específica. Vou falar dentro desses 3 pontos aí. Coisas bem gerais, até porque nosso tempo é um pouquinho curto, então eu vou tentar falar de forma breve, mas de forma clara e objetiva, que dê para todo mundo entender. E algumas dicas de cuidados, algumas dicas de manutenção, como, por exemplo, cuidado com o olhinho. Então, vamos lá. Já falei que o X é um cãozinho alegre, um cão de companhia. Geralmente, o peso ideal dele varia entre 4,5 kg a 7,5 kg. Isso não precisa ser uma coisa exata. É só uma base, é só um padrão que se tem. Geralmente, os chips atingem até 27 centímetros de altura, né? O padrão pode variar, porque nós temos aí diversos criadores, aí tem toda uma questão que vai ser averiguada depois. E assim, essas são características gerais. Sobre a questão da pelagem, geralmente todos os chips apresentam, né, uma pelagem longa, uma pelagem lisa, se bem cuidada, ela encontra o chão, ela pode apresentar leves ondulações, alguns chips variam muito de pai, de mãe, né? De toda essa questão dos progenitores. E assim, tem pouco subpelo, não tem um subpelo tão abundante, igual o Lhasa, que eu vou falar, é minha próxima raça que eu vou falar, não tem tanto subpelo. E assim, a pelagem do Shih Tzu, ela pode ser abundante ou ela pode ser farta, né? Essas são as características gerais. Já de coloração, ela pode ser bicolor, tricolor, enfim. Pode ter manchinha na cabeça, pode ser preto e branco, pode ser 3 cores, não se tem uma definição exata, né? Essas são as características de pelagem. E algumas curiosidades que eu separei aqui pra gente foi que a maioria dos Shih Tzus, né, devido a ser trazido para dentro de casa, ser exposto ao sol, ser exposto a vento, levar, como são cães de companhia, leva para passear, leva para brincar na grama, leva para brincar na praia. Geralmente, nós os centros de estética, nós tosadores, né, nós esteticistas, fazemos a tosa bebê, que é o que originou o chamado deixar o filhotinho parecendo um ursinho, deixar o cãozinho parecendo um bebezinho mesmo, logo quando era filhote. Por isso o nome tosa bebê. Só que a tosa bebê, ela não existe um padrão definido. Ela pode ter um estilo de cabeça, pode ser comprido, pode ser arredondado, pode ser um Chanel, pode ser assim, infinitas combinações. Isso que vai definir é a necessidade do dono, né, com o conhecimento do tosador. Aí vai ser uma conversa entre tutor e tosador para os dois ali entrar em harmonia. O tosador vai falar, dar uma dica, vai ver qual a necessidade. Por isso a importância de levar a profissionais que tenham qualificação, que tenha essa sensibilidade mesmo para poder oferecer sempre o melhor, de forma que vai ficar bom para o animalzinho, para a necessidade dele, e o tutor também vai ficar feliz com o serviço, né? Ah, quero a cabeça mais curta, quero a cabeça um pouquinho mais longa e tal. E aí a gente não vai adentrar aqui dentro do serviço de estética, enfim. A tal do bebê geralmente é a mais utilizada, né? Raramente... Até falando assim, que muita gente pensa que você como tosador e eu como proprietário, muitos proprietários chegam aí e falam, quero uma foto, né, do cachorro, vê uma foto na internet, quero meu cachorro igualzinho a ele. Mas, na verdade, muita gente não sabe. Cada cachorro tem sua genética, tem sua textura, né? Seu pelo é de um jeito, tem uns, mesmo sendo Shih Tzu, tendo pouco subpelo, tem uns que tem bastante. Então, isso é uma característica geral que o Daniel está passando. E, às vezes, a gente não consegue fazer igual a foto, mas, igual ele falou, a gente vai sempre tentar se adequar a que o tutor está querendo que faça, né? Pode continuar a continuidade, Dan. Certo. Aí, geralmente, são as características gerais do Shih Tzu. E aqui, hoje, eu trouxe para mostrar para vocês alguns cuidados que a gente precisa ter com o Shih Tzu. Geralmente, a tosa bebê é para ficar mais prático para o dia a dia mesmo, né? E a gente tem que ter bastante cuidado na questão da região dos olhos, do pelo em volta dos olhos. O recomendado é que não se corte para não adentrar no globo ocular, para não ter uma lesão de córnea futuramente. Só que tem algumas pessoas que já cortam desde o início, porque incomoda.
Aí é questão de conversar mesmo. E eu trouxe até para vocês, desde filhote, existem essas liguinhas aqui, não sei se dá para ver, as liguinhas que podem ser compradas em casa de coisa de xuxinha de cabelo mesmo. Isso aqui encontra facilmente para prender na região do olho, quando filhote, para não ficar caindo no olho e não dar uma lesão, né? Aí já essa parte de lesão já é informação do veterinário. Essa é Certo. sobre kit, as características gerais. Depois eu vou fazer uma revisão para ficar bem claro. E agora eu E vou falar um pouco. outra coisa que eu tô lembrando aqui algumas coisas de Shih Tzu, que muita gente fala bem assim, eu quero comprar um Shih Tzu Toy, um Shih Tzu Mini, né? Sim, Um Shih sim. Tzu, eu já vi uma cliente não, uma pessoa cliente lá no Pet Shop falou que o meu Shih Tzu é Shih Tzu King, Shih Tzu Rei. Eu nunca tinha ouvido falar e eu vou esclarecer aqui para algumas pessoas, o Shih Tzu é o tamanho, vou falar, ele pode ter vários tamanhos, né? Mas ele não tem essa classificação mini, grande, gigante, Ele não tem nomenclatura rei, não. específica. Isso aí vai depender tudo da genética do cachorro, tá? Então, alguns vão sair menorzinho, vai depender do pai, da mãe. Exemplo da minha. A minha é uma cachorra que tem 5 quilos, o pai tinha 5,5 kg, mas dois filhotes. Hoje tem um que eu fiquei sabendo hoje que está com quase 8 quilos, está bem grandinho, bem gordinho. E a filhotinha dela, que é a mais novinha, a Mel, ela tem 4 quilos. Então, e saiu menor que a mãe. Então, tudo isso também, muita gente pergunta, é Shih Tzu Toy, Shih Tzu Mini. Aí eu tô dando esse adendo aqui para você, Dan. Mas pode dar Certo. continuidade no Lhasa. Muito obrigada por complementar a questão dos cheats, porque você já é dono, né? Já é pai, então você tem propriedade para falar sobre algumas características mais do dia a dia mesmo. Então, assim, vou falar agora sobre o Lhasa, né? Tem muita gente que confunde o Shih Tzu com o Lhasa. Qual a diferença do Shih Tzu? Qual a diferença do Lhasa? Que essas duas raças são muito queridas dentro do pet shop, dentro do centro de estética hoje. Tomou-se uma proporção grande demais, sabe? E às vezes, qual a diferença? A diferença é que o Lhasa Apso, ele é um cachorro mais seguro de si. Eu coloquei até aqui que o Lhasa, ele é um cão autoconfiante. Ele, dentro do temperamento dele, ele é indiferente com estranho. Já o Shih Tzu, ele é mais do temperamento, né? Eu tô falando. Já o Shih Tzu, ele é mais acolhedor, ele é aquela coisa mais mansa. Já o Lhasa, ele é na dele, ele nem entra nos cães de companhia. Eles são no grupo de cães independentes. Porque ele aprende só, faz o que ele tem de fazer, e ele pode atingir até, no padrão, até 25 centímetros, né? Só que existem várias variações. E uma das características em relação à pelagem, que a gente pode logo notar a diferença, é que o Shih Tzu, ele tem uma pelagem lisa e longa, e já o Lhasa, ele tem uma pelagem mais reta e pesada. A presença do subpelo é mais constante. E a pelagem do Lhasa é mais áspera. Inclusive, sobre o Shih Tzu e o Lhasa, que tem subpelo, o Lhasa tem mais subpelo do que o Shih Tzu. Nós aqui no Pet Premium, nós fazemos a remoção de subpelo, que é tirar esse pelo secundário para poder ter mais hidratação e ficar mais sedoso. É utilizado o Reiki, que é uma técnica específica, foi uma técnica que eu aprendi. Tem 2 anos eu fiz um curso, fiz uma especialização disso. Não é feito de qualquer maneira, tá, gente? Tem toda uma técnica, tem toda uma forma de entender, porque se não manuseado de forma correta, o reiki, ele pode machucar a pele do animal. Então, assim, tem que ser trabalhado de forma específica, sabe? E essa retirada de subpelo, os tutores, assim, são apaixonados pelo resultado. Porque quando você tira o pelo secundário, o pelo primário fica mais hidratado, aquele pelo sadio, mais saudável, até o aspecto mesmo que você olha, você já sente a diferença. É um dos nossos serviços que tem sido bem procurados aqui no PET. Uhum. E Então, fora que esse assim, serviço, o complemento dele é uma hidratação, né? é uma Porque hidratação. a gente usar essas técnicas, muita gente não sabe, vai ficar tipo o pelo menos volumoso, ou seja, vai ficar aquele pelo mais liso e caído, que muita gente quer isso no cachorro, né? E também, desculpa, e também a gente tem que fazer uma hidratação, porque com essa técnica ela quebra um pouco do pelo. Então, quando a gente faz a hidratação
corretamente ali quando faz essa técnica, vai ficar ainda o resultado melhor e fora que vai fechar as cutículas e vai Sim. hidratar totalmente o pelo. Muita gente não sabe, estou passando isso aí para a galera saber que ele falou da técnica. Pode dar Ótimo. continuidade, Dan. Certo. Eu trouxe uma curiosidade aqui para todo mundo que eu achei bem interessante, que o primeiro laser que foi introduzido nos Estados Unidos entrou por Dalai Lama. Quem não conhece Dalai Lama, né? Entrou por ele em 1933, foi introduzido, e chegou ao Brasil só pelos criadores em 1966. Foi quando essa raça chegou e começou a se difundir por todo o nosso território nacional, né? E hoje é uma das mais queridas do PET. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o Yorkshire, né? Que também é uma Queridinho da galera hoje, né? das raças mais... Yorkshire, Shih Tzu e Spitz ali hoje são os que mais são frequentes ali no pet. Então, os que estão, assim, carro-chefe, que está sempre com a gente, são esses. Eu vou falar um pouco sobre o York. A característica que eu citei do York é um cachorrinho teimoso. Quem tem o York sabe que ele é um cachorrinho que precisa ter mais pulso firme ali. E o York é da linha dos Terriers, né? Terriers são cães de caça, para quem não sabe. Yorkshire Terrier, o White, White Terrier, são várias raças do Fox Terrier, são cães caçadores. E os Yorks, para quem tem York, sabe que ele tem uma aptidão enorme para caçar rato, barata, ele vê, ele já quer pegar justamente por isso, por toda a característica lá de trás, né? A Que ele linhagem dele já vem de caçadores, né? ele veio de caçador de rato a cães de companhia. Porque eu vou até falar um pouco sobre a curiosidade, que é interessantíssimo, que explica esse fato. E eles são cachorros super inteligentes e se tornou um dos grupos favoritos de cães de companhia, né? E geralmente a gente sempre fala para ter uma base, né? De atingir cerca de 3,2 quilos. Mas nós temos aí, né? Yorks pequenininhos, aqueles cães mais frágeis, tem raquíticos e nós já temos alguns Yorks que são mais robustos, um pouco maior. Então, assim, essa questão de característica de linhagem demanda muito de criador mesmo, de como foi feito essa questão de cruzamentos, né? Depende muito. E a pelagem do York, ela sempre está presente de lisa, é uma pelagem sedosa, uma pelagem longa por todo o corpo, né? Quando atinge a idade adulta, o York ele atinge o que a gente chama de cor azul cobre, azul aço, né? É a cor que a gente fala ali do York. E se bem cuidado também, ele pode atingir o chão, pode encostar o chão essa pelagem, bem cuidado. Só que hoje em dia, devido a os donos trabalhar fora, morar em apartamento, ao cuidado, não é sempre que está podendo escovar o pelo, todo aquele cuidado. Então, assim, a tal do bebê foi uma das mais queridas justamente por isso. Então, assim, essas são as características gerais. E a curiosidade que eu trouxe para a gente do York é que, antigamente, na mineração inglesa, os mineradores queriam um cachorrinho que fosse de companhia, que fosse ativo, que fosse esperto, e também queria um cachorro que caçasse rápido, porque tinha muito. Então, daí que surgiu, e aí ficou querido e chegou aqui para o Brasil. E agora também eu vou falar um pouquinho sobre Maltês, que também é uma das raças mais queridas, está dentro do Shih Tzu, Lhasa e York. Deixa eu, ó, já temos aqui algumas perguntas. Um é o Augusto. Daniel Kevin, qual a sua opinião em relação à tosa de poodle em Shih Tzu, Lhasa, York, etc? E A tem patinha de aqui a poodle, né? Beleza Pura, o pessoal da Beleza Pura aqui, grandes parceiros nossos, falou bem assim que o York deles caça assim, a cama para dormir. Então, Mas outra coisa que eu vou te perguntar, é que eu queria que você respondesse o pessoal, falasse um pouco também do como que é a pelagem do York, porque muita gente vê e fala, nossa, meu pelagem do meu York é muito oleoso. E sim, aí você pode falar um pouquinho para a gente também, por favor, Dan. certo. Respondendo a primeira pergunta do Augusto, sobre a questão da patinha de poodle. Depende muito, a gente sempre fala, a parte estética não fica legal, não fica bonito, a gente sempre orienta o dono. O Shih Tzu, York, todas as raças longas não foram feitos para serem feitos pata de poodle. Só que existe hoje em dia o quesito funcionalidade. Que tem gente, por exemplo, tem Yorks, por exemplo, eu analisando aqui, vem uma pergunta, quem tem um Shih Tzu doido, né? Eu vi uma moça perguntou aí.
Eu ouvi ela falando. Geralmente, tem alguns que são mais agitados, tem alguns filhotinhos, até adultos mesmo, faz xixi, mija em cima. A gente tem vários clientes aqui que são assim, né? Faz xixi, mija tudo, molha tudo, mela tudo, leva para passear. Então, assim, esteticamente não fica tão legal, entendeu? Mas a funcionalidade é, entendeu? É bem prático para limpeza. A gente tem, por exemplo, às vezes o veterinário manda fazer a patinha de poodle para o processo dermatológico, para ter mais eficácia no shampoo. A gente faz a patinha de poodle, só que particularmente eu não gosto. Só que é aquela coisa, é aquela questão. O tutor tem que ficar bom para o tutor também e a necessidade dele. Já respondendo, espero que eu tenha respondido aí a do Augusto, e respondendo a do pelos oleosos. A questão do pelos oleosos em Yorkshire, ela realmente é característica do York, ele tem pelo oleoso mesmo. Por conta das glândulas sebáceas, ele produz mais óleo, e hoje, atualmente, nós usamos aqui no Pet Premium, né? Trabalhamos com a linha Terapet, que é o nosso parceiro da Beleza Pura, nós usamos o shampoo pelos oleosos, que é justamente para retirar isso. Não vai deixar o pelo seco, viu, gente? É só para retirar a oleosidade que é gerada por características da raça mesmo. Né? E às vezes demora mais de trazer para o banho. Também isso aumenta do pelo ficar oleoso. E é tudo da raça mesmo. Uhum. A gente tem até o banho para retirada de oleosidade do pelo. Isso, é porque a gente também, muitos pet shops, eles usam aqui um banho, vou falar, padrão, né? E isso é muita Sim, gente que tem York, vai sempre ficar aquele pelo meio oleoso, né? E muita gente pensa, sim. nossa, mas é sempre o meu cachorro. Não, a maioria dos York já são com pelo oleoso, são raça terrier, que tem que entrar na água, então já faz essas glândulas ficarem mais com a pele e o pelo ficar mais oleoso. E aqui lá no nosso Pet Premium, aí onde o Dan tá, né? No Pet Premium, a gente tem esse diferencial que a gente dá o banho conforme o que é a necessidade do pelo. E a gente tem, quem tem os pelos York hoje, e for procurar um pet shop, pergunta se tem um tratamento de pelos oleosos para ver se tira essa oleosidade do cachorro, né? Porque Sim. muita oleosidade você pode trazer bactérias, você pode trazer fungos, então o legal é você sempre fazer essa parte de estética bem feita. E também, igual ele falou, a questão das patinhas de poodle, a gente não recomenda, não é recomendado, né, Dan? Só que muitos dos tutores, por necessidade, às vezes pedem. Mas, às vezes, a gente tem que atender. Mas não é o correto. Quem queira saber, não é o correto a gente estar raspando fazendo essas patinhas de poodle em cachorros. Tá Sim, bom? Pode justamente sobre essa questão que você falou aí, sobre a pele oleosa e tal, aqui nós temos entender o que o pelo precisa, entender reposição de água, né? A hidratação, reposição de óleos, inclusive a gente tem até um cronograma capilar, né? Para pelos você ressecos e tal, a gente entende a necessidade desse fio. Na verdade, por isso que nós hoje somos considerados centro de estética, porque a gente entende a necessidade do fio, a gente usa produtos específicos, e assim, sobre a E questão da pelagem. quem quiser saber isso a fundo, semana que vem a gente vai estar aqui. O nosso convidado é o groomer coach da Terapet, que é o Peter Silva, né? Que eu não sei se alguém conhece, é o coach da Terapet, groomer coach, né? E ele vai falar especificamente o que é o cronograma capilar. Mas vamos deixar isso para a próxima live. Quem tiver interesse, terça-feira que vem, 7 horas da noite, a gente vai estar junto com o groomer da Terapet, o Peter Silva. Mas pode dar Tá, continuidade, então, Dan, na próxima raça. certinho então. Aqui nós temos a raça maltês, né? Eu coloquei na característica geral que o maltês é um cachorrinho dócil e brincalhão. É uma das características gerais dele, né? É um cachorrinho muito afetuoso, um cachorrinho apegado ao dono também. É uma excelente companhia por ele ser pequenininho, por ele ser fácil de transportar, né? Não que os outros não sejam. Só que o maltês, ele uma estrutura pequenininha. E assim,
uma curiosidade que eu trouxe pra gente é que os malteses, eles podem ficar até doentes com a ausência dos donos. Pode desenvolver isso, entendeu? E é considerada a menor raça de pelos brancos do mundo. Tanto que você tem aí alguns Yorks, né? Alguns malteses, desculpa. Uns malteses que estão bem magrinho, bem pequenininho. Aqueles são bem frágeis. E a gente tem que ter um cuidado. Vou falar até isso em Spitz. Sobre dessa questão de pequenininho demais, né? Ou alguns cuidados que a gente precisa ter. E, geralmente, o maltês, ele pesa entre 3 e 4 quilos, por ali. Essa é a base, né? E a pelagem do maltês, ela é uma pelagem abundante, uma pelagem sedosa, se bem cuidada. Ela é muito longa, ela pode encontrar o chão também, ela é uma pelagem longa, é uma pelagem lisa, e ela é uma pelagem totalmente livre de subpelo. Essa é o maltês. Só que a gente tem que tomar cuidado que o maltês, por ter um fio bem fininho, em bola fácil, a escovação tem que ser frequente. Tem que ser para quem quer manter o maltês de pelo longo. Por ser bem fininho, escovar sempre, manter esses cuidados, né? E Até bom que você tocou nesse assunto, Dan, que a gente já falou de antes aí, foi de Shih Tzu, Lhasa, York e agora o Maltês, todos são pelo lisos, né? E muita gente não sabe, muita gente às vezes tem em casa a rasqueadeira. A rasqueadeira em pelo liso, você não pode ser usado, tá, gente? A rasqueadeira em pelo liso, você vai quebrar o pelo do cachorro, tá? E ainda mais se você não souber usar com a técnica correta, você pode machucar o cachorro. Aí, às vezes, você faz o cachorro todo dia com rasqueadeira e fala, nossa, o pelo dele tá sempre quebrado, tá feio. Na verdade, às vezes é porque você está usando a rasqueadeira. A rasqueadeira vai quebrar, né, o pelo do cachorro. E o correto é usar a escova de pino, né? A escova sem ser aquela rasqueadeira que é aquele monte de garrinha. Escova de pino. Essa aqui. Lisa. Isso. Exatamente isso. Como se fosse uma escova de cabelo normal nossa. Que aí, esse é o correto da escovação de qualquer cachorro de pelo liso. Para você não quebrar o pelo dele, né? Isso. Sim. E aí eu trouxe uma curiosidade aqui dentro do maltês, né? Que explica muita coisa por ele ser tão apegado, que na Grécia e em Roma eram conhecidos como cães de colo. Eles eram tratados como cães consoladores, né? Sempre que estando perto de seus tutores em circunstâncias, como por exemplo, quando morria alguém da corte, quando morria alguém, eles eram os cães que ficavam ali o tempo todo. Por isso que eles são muito afetuosos, muito apegados, por toda a linhagem. Então, essa é sobre o maltês, né? Fechando esse primeiro bloco, esses 4 cães, eu trouxe falando sobre os 4 cães de pelagem longa, que é Shih Tzu, Lhasa, York e Maltês. São os 4. Cuidado que a gente precisa ter com esses cães que são mantidos pelo longo. Igual o Felipe falou, escovar sempre com escova de pinos, né? Para a gente poder ter aí um melhor, não machucar, ter a melhor hidratação desse pelo, não ficar tão ressecado, tão quebradiço. Porque às vezes a rasqueadeira, ela pode agredir o fio, entendeu? Rasqueadeira mais utilizada em poodle, por aí. Aí eu vou falar sobre poodle agora, né? E a gente tem vários modelos de rasqueadeira. Essa, por ser uma rasqueadeira mais longa, as cerdas, ela não danifica tanto quanto uma menor. Por exemplo, essas aqui. Por isso que aqui no pet a gente tem várias rasqueadeiras para cada tipo de pelagem. A gente tem escova, tem rasqueadeira para ser trabalhado em cada pelagem específica. Inclusive, às vezes eu vejo que tem tutores, né, que falam assim, mas na região ali do olhinho e tal, na região da cabeça, como é que faz? Porque meu cachorro é um pouquinho mais arisco na hora que faz ali. A gente usa para não prestar rasqueadeiras menores. Aqui a gente tem esse cuidado de sempre prezar pelo bem-estar do animal. Usa menor para pegar regiões menores ali. E também tem aquela escova dupla, né? Que tem as cerdas igual fosse cabelo, aquela de... Eu esqueci o nome. A cerda dupla, que são como se fosse cabelinhos, aquele pentezinho de bebê, né? Sim, também muitas das vezes ali perto dos cachorros mais agitados, perto do olhinho, a gente também usa eles, né? Sim. Pensando nesse bem-estar do animal, a gente tem essas rasqueadeiras aqui que são flexíveis, ó. Então, assim,
Elas são rasqueadeiras, a gente sempre trabalha com produtos de qualidade aqui, e dentro a gente está sempre procurando manter isso, a questão de privar o bem-estar. E essa rasqueadeira flexível, ela ajuda muito na hora da secagem, porque às vezes o cachorrinho está ali agitando, ela entra no fio e vai para lá e para cá. E eu também trouxe uma coisa que muitos tutores às vezes perguntam, eu tenho meu cachorrinho, é um Shih Tzu, é um York, são cães de pelagem longa, e às vezes, eu passei o pente nele. Qual pente eu posso passar? Eu passei o pente de plástico. Eu passei o pente tal. E nós que trabalhamos nessa área, a gente sempre indica, não precisa ser especificamente um pente uso profissional, né? Sim. Precisa ser, esses aqui são pentinhos de aço, né? Pentes profissionais mesmo. E eles facilitam e muito na hora de você detectar o nó. Então, assim, o pente de plástico, ele não tem tanta digamos, fugiu a palavra, a palavra fugiu, gente. Tanta eficácia igual esse de inox, né, de aço, o mais durinho. Ele vai te facilitar ali na hora de você detectar o nó e pegar e puxar. Você não pode puxar o pelo. Então, fechando esse bloco agora, eu vou falar agora sobre o poodle, né? O poodle, aí é um cachorrinho fiel. E esse é um cachorro, bem antigão, dos pet shops. Esses são os cachorros pioneiros que estão aí com a gente há tempos no mercado. Inteligentes, né? Muito inteligentes. São cães inteligentes, mas também são cães que a gente precisa ter cuidado, porque são cães possessivos. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque às vezes eles se tornam agressivos com outras pessoas. Então, você tem que ter cuidado, que às vezes ele escolhe uma pessoa de casa para ele defender ali. Se você triscar, ele já quer morder. Pode, por exemplo, digamos que tem eu, minha mãe, meu pai e minha irmã em casa. Ele escolheu minha mãe. Se eu vou triscar a minha mãe, ele quer me morder, então a gente tem que ter um pulso firme. Tem casos específicos que a gente precisa contratar um adestrador para poder ajudar na educação do poodle, porque ele é um cão, por ser fiel, ele é muito. E uma das coisas que eu trouxe para a gente sobre o poodle aqui, que muita gente acaba perguntando, né? Eu acho que isso é uma dúvida universal, é sobre a questão dos tamanhos do poodle. Nós temos aí o poodle toy, o poodle anão, o poodle standard. Me ajuda aí, é standard, né? Standard. Standard. O poodle standard e o poodle gigante. São esses 4 tamanhos, tá, gente? O poodle microtoy, que pregam por aí, eles não existem. É tanto que antes de vocês adquirirem qualquer animalzinho, se vocês quiserem conferir tudo que eu estou falando aqui, vocês podem ir no Dr. Google lá, botar CBKC, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia. Lá tem todo o padrão, toda a história, para vocês verem que o que eu estou falando tem embasamento, né? E justamente sobre essa questão dos tamanhos do poodle. A gente retira de fonte segura. O microtoy é uma lenda urbana, né? Muita gente fala que é uma lenda urbana. Tem o poodle microtoy. Aí fala, depois está desse tamanho, né? Vira um gigante. Mas não existe isso, não. É só esses 4 que o Daniel está falando, que ele vai dar continuidade aí. Sim. E aí nós temos aí o toy, que pode atingir de 24 a 28 centímetros. Essa é a base. Nós temos logo em seguida o poodle anão, que pode atingir de 28 a 35 centímetros. Nós temos o standard, que é o terceiro na linha de sucessão aí de tamanhos, essa nomenclatura que se dá, né? O standard, antes do gigante, tem 35 a 45 centímetros. E temos o gigante, de 45 a 60 centímetros. Eu atendi uma poodle gigante lá no sul, lá em Santa Catarina, quando eu morava lá. Amava ela. Quando ela ia, ela tomava, assim, os olhares de todo mundo, porque realmente chama muita atenção, porque não é muito comum ver, né? É mais lá pro lado de São Paulo, para lá. E sobre a pelagem do poodle. Nós temos poodles de pelagem frisados, que é o que a gente mais costuma ver, né? Que a gente tem mais no pet shop. E também nós temos os poodles de pelagem encordoada, que se parece muito com o poodle e o comodó, que são raças originárias se eu não me engano, da parte ocidental, coisa assim, que não me falha a memória.
não é muito comum no Brasil, não. É o que a gente chama de dread, né? Os dread natural. Aqui, O Peter não sei tem. se... Isso, o Peter, que vai estar com a gente semana que vem, ele tem um pule que é o dread. Quem não conhece o Peter, né? Tem o dread e o cachorro Sim, dele naturalmente já cresce o dread. É sim, também uma sim. pelagem cor-de-rosa que não sei se ele vai conseguir mostrar a semana que vem, mas a gente vai estar junto com o Peter também. Mas E ele vai. são isso, pode dar continuidade, Dan. E sobre a pelagem do poodle, é uma pelagem abundante e ela tem uma textura de lã. É tanto que os nossos tutores aí, né? Eu acho que isso é até universal mesmo. Ah, eu quero aquela tosa carneirinho, eu quero deixar meu cachorro parecendo um carneirinho. Toda vez que fala de um carneirinho, já parece o poodle, porque ele tem essa textura de lã, né? Uhum. Essa questão. Então, assim, isso é sobre o poodle. E eu vou te dar aí uma função para a gente falar um pouquinho sobre Deixei isso com você, porque você tem um pouco mais de propriedade para falar sobre o poodle sênior, que é o de 6 ou 8 anos a mais, que a gente tem muito, né? Sobre essa questão. Fala aí um pouco para a gente. Então, Dan, obrigado aí. Muita gente que tem poodle, né? Eu falo, na verdade, a gente tem muitos clientes no pet shop que tem poodle. E o poodle ela tem também essa característica geral, quando vai chegando a fase sênior, muita gente só dá a ração, não faz uma suplementação. E depois de uns 9, 10 anos, esse cachorro vai começando a ficar um pouquinho mais cego, vai tendo probleminhas nos ossos. Então, o que eu recomendo para os meus clientes que têm poodle? Quando chegar a parte sênior, que é a partir de 7, 8 anos ali, que eles já são considerados sênior, você já passar para uma ração, no caso, que é ração sênior, né, própria para essa idade, porque essa ração já vem com chondroitina, então já vai ajudar em algumas funções, no caso de ossos dele, e também algumas funções cognitivas, né? E você ainda, para melhorar a qualidade de vida deles, você ainda pode suplementar com algumas suplementações, mas isso é indicado pelo veterinário, tá? Mas é muito interessante os poodles, e não só os poodles, na verdade, qualquer cachorro, parte sênior, você fazer tudo isso. Porém, o poodle tem essa característica de apresentar uma catarata, uma cegueira, né? Ficar aquele ceguinho, aquele olho mais opaco, né? E também muito problema na parte de andar, já começa a ficar um pouco mais paradinho, né? Sentir, Sim, você vê que parece que está ficando muito velhinho mesmo, e às sim. vezes até antes da hora. Mas muito Aham, bacana. Isso aí é muito bom lembrar aos tutores isso. sim. Eu vou falar agora sobre os Spitz. Depois, dentro desses 6 minutos, eu vou fazer só uma revisão geral para a gente poder fixar. E os últimos 10 minutos, que nossa live é 1 hora, a gente responder as perguntas de todo mundo, tá bom? Para a gente Quem tentar quiser responder ir ao mandando, máximo. quem quiser ir mandando Sim, pergunta aí, ou tiver alguma sim. dúvida, pode mandar aí, tá? Certo. E só lembrando para vocês que as perguntas que a gente não responder aqui ao vivo, nós estaremos prontamente, né, no Instagram do Pet Prêmio o oficial, e também, caso vocês queiram me mandar também as perguntas, que vocês tenham dúvidas, vocês podem me mandar, que meu Instagram vai estar aberto para poder ajudar. Nossa equipe está toda aí já de prontidão, ajudando nos comentários, porque nós não temos como dar conta de responder todo mundo, mas a equipe está toda aí já para solucionar todas as dúvidas de vocês. E agora eu vou dar prosseguimento falando um pouco sobre o Spitz alemão, né? O Spitz alemão é um cachorro primitivo que tomou, assim, uma proporção gigantesca nos últimos 2 anos. Aí a gente pode notar um pulo dentro do banho tosa. Do banho tosa, sim. Hoje em dia, você chega no banho tosa, é impossível a cartela de clientes não ter 20 a 30%, vamos colocar aí, Spitz, porque ele tomou o lugar de ser querido, né? E eu coloquei aí dentro do Spitz as características gerais, é pronto para aprender. É um cachorro muito inteligente, muito, muito inteligente. São cachorros alegres, são cachorros enérgicos, são cachorros super inteligentes, só que tem uma característica aí que quem tem Spitz aí vai logo falar, se alguém tem, já se manifesta, que gostam muito de latir. Eles amam latir.
Isso é uma característica deles mesmo, já é natural do Spitz, porque eles são cachorrinhos que ficam alertas o tempo todo, é tanto que as orelhinhas já, qualquer coisa já fica alerta, porque são cachorrinhos de, de caça também, eles eram utilizados em outras épocas remotas também para caça, mas isso é outro tema. Eles são cachorros com pelos sobre pelos abundantes, são cachorros com pelos eriçados, a maioria deles são eriçadinhos, né? Ali, quando eles andam, ficam o pelinho para cima, o pelo dele é longo, a textura do pelo dele é áspera, e o subpelo, a textura do subpelo dele é lanosa, que é o pelo secundário, né? Essa é a pelagem deles. E eu trouxe aqui pra gente, dentro da pelagem, a gente teve até um caso essa semana, nós, do Pet Premium, e todo pet que prive pelo bem-estar do animal, não faz retirada de subpelo do Spitz, viu, gente? A gente faz o trimming, que a gente chama a tosa da raça. Inclusive, a tosa Bull não é muito recomendada, porque pode dar uma alopecia pastosa, pode dar todo um problema, entendeu? Na pele. E aí, é bom a gente se informar bastante. A gente faz aqui no Pet Shop com o termo de responsabilidade. O tutor assina o termo de responsabilidade, a gente explica, a gente fala como é que vai. A gente geralmente fala para o tutor, ó, a tosa Bull pode ter isso, pode desenvolver a alopecia, ele pode ser propenso a isso, ele pode ser predisposto a ter isso e tal. Só que tem tutores que gostam da funcionalidade. Sim. Isso. É muito bom o Daniel estar tocando nesse assunto, porque muita gente pensa, vou fazer aquela tosinha Bull, né? Que foi a famosa por um cachorro ser chamado Bull. Ele tinha uma alopecia, não sei, alopécia, né? Na verdade, ele tinha uma alopecia, então o pelo dele já caía. Para não ficar para deixar uniforme, o dono dele pediu para fazer essa tosa Bull e ele ficou igual um ursinho. E todo mundo achou lindo e teve muita gente ficou famoso, né? E muita gente começou a fazer essa tosa, só que não sabe que a tosa em cachorros de pelos primitivos é tipo assim, não é recomendada. Se for fazer, igual ele falou, é um trimming, tem que ser com um profissional qualificado, porque o profissional ele vai analisar esse pelo, esse subpelo, na verdade, ele não pode cortar esse subpelo, senão pode vinha dar alopecia e vinha cair todos os pelos, ou alguns tufos de pelos em algumas partes mais centralizadas ali. E aí vai falar, foi o pet shop que aconteceu. Na verdade, não é recomendado nem fazer a tosse higiênica. Muita gente não sabe, mas não é recomendado fazer a tosse higiênica. No nosso pet shop, no caso, a gente explica todo esse procedimento para o dono, porém, se o dono... A gente não raspa de jeito nenhum. Se for para raspar, a gente pede para ir para outro pet shop que a gente não raspa. Se você, num caso extremo, a gente quiser fazer é sobre termo de responsabilidade, tá? Então, quem tiver Spitz, não façam isso ou vá no lugar especializado que entendam muito de Spitz, que você pode acabar gerando alguns problemas futuros para ele. Que um é problema genético e um também é adquirido. Aí o Dan eu acho que vai continuar aí sobre algumas mais características, mas muita gente não sabe disso. Sim. Inclusive, eu tenho especialização em Spitz, né? E só a Giovana ali, eu vi no comentário agora, que a Giovana, eu acho que é a dona do Pingo. Um beijão para ela. Tá falando sobre, não entendeu muito os nomes. O trimming do Spitz é a tosa padrão, aquele que a gente chama a tosa de gotinha, né? A gente fala que ele fica tipo no formato de uma gotinha. Essa é a tosa que a gente indica, porque ela é feita toda na tesoura, para harmonizar o pelo, para deixar ele todo harmônico, todo encaixadinho. Essa é a tosa que a gente aconselha sempre fazer, né? E a tosa Bull, Giovana, é a tosa que foi criada, é uma tosa que ficou uma tosa da moda, né? Que todo mundo fala, a tosa Bull é aquela que deixa a cabecinha mais redondinha e o corpo baixinho, que a gente faz com adaptador, né? Para deixar mais tipo da pelagem da tosa bebê, do Shih Tzu e do Lhasa, né? E aí eu trouxe aqui pra gente, porque nosso tempo é corrido, só temos 10 minutos, eu trouxe um pouco sobre a questão também
dos tamanhos do Spitz. As duas últimas raças que eu falei, que é o Poodle e o Spitz, elas têm nomenclaturas para os nomes, né? Dentro do Spitz eu falei o Poodle de ordem crescente, toy, anão, standard e gigante, e o Spitz eu vou falar em ordem decrescente, que é do maior para o menor. Do maior para o menor, nós temos aí o Roll Spitz, que é o cão-lobo. Ele não é muito conhecido aqui no Brasil, né? O cão de coloração cinza, acinzentado. Nós temos um, esses dias eu coloquei foto dele. Ele é maravilhoso, é o Gucci, meu apaixonado por ele. Ele é bem cinza. E hoje eu vou até postar nos stories só para vocês verem lá. Já vou deixar a fotinha dele, que é o cão-lobo. Ele pode atingir 49 centímetros, que ele é um pouco maior. Pode ter variação para mais e para menos, de 6 centímetros, para mais ou para menos, né? Nós temos aí o Spitz grande, que pode ter, a base dele é 46 centímetros, mas pode ter variação de 4 centímetros para mais e 4 centímetros para menos. Temos o médio, 34 centímetros, pode ter variação para mais e para menos, 4 centímetros também. Nós temos o pequeno, que pode atingir 26 centímetros, para mais e para menos. E nós podemos ter também o anão. O Spitz anão é o Pomerânia, o que a gente chama de Lulu da Pomerânia. Só que a gente precisa ter cuidado. É o que eu falei lá, abri um parênteses no Maltese e vou fechar agora. Cães muito pequenos, Maltese pequeno e York pequeno. Geralmente o Shih Tzu, eles já são mais grandinhos, né? Não tem tanto essa questão de ser minúsculo, são um pouquinho aqueles cachorrinhos mais raquíticos e tal, mais frágeis. Os cães de porte anão, eles não são recomendados para casas com crianças hiperativas. Por quê? Porque às vezes a criança pode jogar de cima do sofá. Nós temos muitos casos aqui que às vezes quebra uma patinha por ser frágil, entendeu? Quebra uma pata, pode ter um deslocamento de algum ossinho por ser muito frágil. Então, assim, geralmente os cães menores, né, o que o pessoal chama de microtoy, mas que são cachorrinhos anões, e o Spitz, por exemplo, tem 20 centímetros. 2 centímetros a mais e a menos pode ter a variação. Essa é sobre o Spitz, que também tomou muito lugar. E agora, para fechar nossa live hoje sobre raças, gente, essas são as 6 raças que tem mais frequentado atualmente devido ao volume de atendimentos, como eu falei no começo. Mas isso daqui a 6 meses pode mudar, pode surgir uma raça que venha com mais frequência. Golden, por exemplo, está surgindo. A Bárbara Jamaica falou aí que ela queria uma sobre felinos, né? Nosso Instagram tem dica da Vet sempre sobre felino. Quem puder acompanhar lá, é muito enriquecedor, né? Tá por dentro. Então tá. Para a gente fechar nossa live e responder algumas perguntas, vou só fazer um aparato geral. O Shih Tzu, ele é um cachorrinho, normalmente, Shih Tzu é um cachorrinho carinhoso, independente, é um cachorrinho inteligente, sociável, extrovertido, um cachorrinho dedicado ao dono e à família dele, é um cachorro que raramente late, mas pode ter alguns que latam mais, né? Se dão bem com outros animais de estimação, eles gostam de sombra, são cachorros que amam sombra, são cachorros que precisam pentear bastante a barba e o bigode diariamente. Isso, viu, gente? Cachorros de pelagem longa, manutenção em casa, cuidar da lágrima. E não pode, por exemplo, às vezes chega aqui no pet, às vezes a gente limpa ali, às vezes sangra um pouco, machuca, porque aquela crosta acumula. Isso é feito em casa, manutenção. A gente vai manter, só com o cuidado diário do tutor, é a responsabilidade do tutor. A barba, o bigodinho, manter sempre escovadinho, a região dos olhos ali limpa, e a tosa geralmente indicada pelos tosadores a cada 2 meses. Só que varia muito do tutor, da necessidade dele, né? A gente não pode usar como premissas, isso sempre. E eles gostam muito de criança. Esse é o Shih Tzu. E o Lhasa são cachorros que são independentes, cachorros assertivos, são cachorros autoconfiantes, como eu falei, são cachorros que convivem bem com outros cães, só não gostam muito de conviver com gatos. Eles precisam ser bem socializados, precisando inclusive de adestradores, né? Para alguns casos. E a limpeza dos olhos também a gente precisa tomar cuidado e não está muito bem com crianças, porque às vezes as crianças puxam daqui, puxam para lá, são imperativas e eles não gostam, entendeu? Crianças aí são muito agitadas. E nós temos aí o York, né? Que são cachorros super amáveis, são cachorros super inteligentes, cachorros teimosos também. Só que eles são vivazes, são ativos, são corajosos, são super espertos, são apegados ao dono demais, são super afetuosos, são barulhentos, sim, os Yorks são barulhentinhos,
são alertas, são vigilantes, né? E conviver bem com crianças, desde que não seja o brinquedo, desde que ele não seja feito de bobo, digamos assim. Puxa para um lado, puxa para o outro. Não é muito amigável com outros cães. Ele não gosta muito com outros cães. Yorkshire não gosta muito. Não vive bem com roedores. Por que será que ele não vive bem com roedor? Porque ele é caçador de ratos. Então, assim, a escovação diária é necessário e o pelo tem que ser, o pelo do York é sempre brilhante. Sobre o Maltês, eles são cães que não latem em excesso. Temos alguns casos específicos, né? Por isso estou te falando que não pode ser uma coisa base ali. Nós temos aí a Sunny, que ela é um cachorro que late bastante. E são cachorros que amam visitas e são sociáveis com cães, crianças e pets. Temos 4 minutos. Vou encerrar aqui as perguntas. A gente vai responder vocês no inbox. Nossa equipe vai estar à disposição. Um pouco sobre o tudo. Eu vou falar... Vou fazer o seguinte, depois a gente resume isso no negócio, no Instagram, e tem algumas perguntas aqui para a gente não deixar de responder. Tem a Elzimar, que eu estou aqui marcando a pergunta, que ela perguntou como podemos pentear o Spitz. Você responde ou eu respondo? Eu respondo. A gente pode pentear o Spitz, geralmente o Spitz ele tem que ser escovado 3 vezes por semana. 3 vezes por semana de escovação tá ótimo. O Spitz, ele precisa ser... Gente, meu brinco caiu no meio da live. Ele precisa ser escovado com escovinha de pinos, porque a rasqueadeira, ela quebra o fio. Às vezes, ela vai deixar o Spitz com a pelagem dividida no meio. E a escova de pinos, não. Ela respeita a estrutura, a pelagem do Spitz. E muita gente não sabe, a escovação do Spitz tem que ser, além de ser com a escova, na verdade, muita gente penteia igual se fosse cabelo para baixo, em direção ao pelo, mas na verdade, para você manter a característica original deles, tem que pentear contra o pelo, tá? Tem direções corretas que, isso aí se você quiser pesquisar no Google, né, tem as direções corretas, ou levar num pet shop que tem especialistas que eles vão pentear do jeito correto, que é para deixar aquele pelo bem original, uriçado, que é o correto, tá? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Minuto. Temos só 1 minuto. Temos mais 1 minutinho, vamos ver. Mais 1 minutinho. Pessoal, então vou fazer o seguinte, eu vou encerrar, eu vou ver se tem algumas perguntas, depois qualquer coisa a gente encerra a live, a gente responde no direct. Mas quem acompanhou aqui também quiser, a gente tem sempre um prêmio da semana, né? Então, o prêmio da semana que a gente vai ter, que a gente vai estar fazendo a postagem daqui a pouco, e quem lá seguir as regras vai ganhar o quê? Vai ser mais um dia de Pet Prêmio, que é um dia de beleza Pet Prêmio, que inclui o banho, a hidratação e a tosse higiênica, certo? Lá com a gente, com nossos produtos específicos da Therapet, que vai ser tudo analisado, e também vai ganhar um kit da Therapet de frutas, que é os banhos sensações que a gente tem lá, que é sucesso. A galera gosta demais, que é um trio que vem o shampoo, o condicionador e também o perfume da linha Sensações, que aí vai ficar a escolha do ganhador, tá bom? Ótimo. Gente, muito obrigado. Isso, eu venho aqui agradecer você, Dan. Agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e pode se despedir aí da galera para a gente encerrar essa live. Eu quero agradecer a todo mundo que está na live. Quero deixar aqui uma frase para a gente fechar a live de hoje, que a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Essa é uma frase do Mahatma Gandhi, que eu uso como base para a minha profissão, que o nosso mercado possa evoluir, né? Que a gente possa cada dia mais trabalhar com respeito, com amor, com dedicação, porque é isso que faz a gente ser diferente e se destacar dentro da nossa área, na nossa área pet. Gente, obrigado por hoje e beijo, espero vocês aqui na nossa loja, hein, né, para conhecer a estrutura, conhecer mais a fundo nossos serviços que a gente tem para oferecer para vocês. Quem quiser conhecer a loja, tá sempre aberta lá nossas portas, tá, de terça a sábado. E também quem quiser conhecer o Instagram nosso é @pet.premium e o do Dan é Daniel.Mendonca Miranda. Mendonca. Não é Mendonça Miranda. Tá lá, Groomer Pet Premium na minha bio.
Isso, bacana. Obrigado, Daniel. Boa noite aí a Por todos. nada. Boa noite, gente. Até Estamos mais. encerrando a live. Uma ótima noite para todo mundo. Abraço. Abraço.